O outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é falando sobre o desafio da mulher no século XXI, né? Então, quando eu falo de comportamentos enraizados, eu estou falando do azul é de menino, rosa é de menina, homem não brinca de boneca, a mulher não pode ter carrinhos. A cozinha da menina, por algum motivo, quando você vai no mercado, ela é rosa, né? Então, os homens e mulheres, eles são pessoas diferentes. Vamos lá, a gente não está aqui para discutir a questão da biologia. Obviamente que X com X é menina, XY é menino. A gente, não vamos falar só do que é natural, né? Eu estou falando também do que é comportamentos enraizados, aquele momento em que você começa a distinguir papéis de que homens devem fazer e que mulheres devem fazer simplesmente por questão de gênero. Ah, mas é natural. Não, não é natural. Natural é a gente ter pelo no corpo, porque antigamente a questão do pelo do corpo servia para nos proteger de parasita. Ah, então, é natural, então, homem ter pelo do braço, sim, e mulher também. Então, a gente está falando de coisas naturais. Coisas naturais é aquilo que biologicamente vem com a gente. Alguns certos tipos de comportamentos, algumas visões que nós temos com relação a algumas coisas são comportamentos enraizados. Isso a gente precisa desconstruir, porque é meio contraditório quando a gente critica ou escutamos críticas com relação ao marido. Olha, o meu marido, eu tenho um filho, menino, do gênero masculino, e o meu marido não ajuda com ele em casa. Beleza? Complicado, né? Você precisa embutir isso nele e tudo mais. O meu filho pediu uma boneca, eu não vou dar, porque boneca é coisa de menina. São certos comportamentos que isso acaba interferindo lá na frente. Se você não conduz o ser humano, e eu não estou falando de gênero, a saber que ele tem deveres e obrigações, lavando uma louça, cuidando de casa, fazendo o mínimo, esse tipo de pessoa, ele vai evoluir, vai se tornar um adulto e vai se incorporar no âmbito profissional. São certos tipos de postura, certo tipo de comportamentos e de visões que nós temos que faz com que a gente tenha comportamentos machistas. Por que que a cozinha tem que ser da menina? Por que que o menino tem que brincar de carrinho? Eu tenho um carro hoje, meu marido lava a louça hoje, meu marido cuida da minha filha, assim como uma série de outras pessoas que tem aí os parceiros que fazem, sejam eles homens ou mulheres, ele tem parceiros que fazem. Então, a gente precisa se desconstruir de certos comportamentos, porque isso interfere absurdamente no ser humano. Eu vou só fazer um parênteses para vocês, sobre um fato que eu presenciei no último sábado e que eu achei, assim, de tamanho absurdo. Eu estou em um grupo de mães, e nesse grupo de mães, a mulher mandou uma mensagem completamente decepcionada que ela tinha discutido com o marido. E aí ela mandou uma foto do filho dela, que estava com o pé, assim... Gente, o menino estava com o pé, o menino tem 1 ano e pouco, estava com o pé. E ela fez essa postagem da foto no Facebook. E o marido chamou ela, brigando com ela, porque ela estava postando uma foto de gayzinho do menino. Vamos lá. Nós estamos falando de uma criança. Primeiro, nós estamos falando de uma criança. Segundo, dá vontade, de fato, confesso que dá vontade de falar para a pessoa assim, eu acho que você precisa se separar desse ser humano. Mas a gente não pode falar isso. Vontade eu tenho. Na verdade, eu arrumo muitas brigas por eu falar essas coisas, inclusive. Mas a vontade mesmo, né, e o tipo de percepção de todo mundo foi, fiquei chocada. Mas, mais do que fiquei chocada, foram outras mães compartilharem da mesma situação. Então, eu não posso. Eu comprei uma blusa rosa para o meu filho e meu marido disse que eu estava embichando meu filho. Jura que uma cor de... Jura? É sério que a gente está tendo que discutir sobre isso? E aí me entra a pergunta, né? E essa pergunta eu fiz para ela, mas o que você falou para ele? Eu falei para ele que, como ele pode falar isso do meu filho? Que mais? Não, só falei isso porque ele não vai mudar. Caiu na aceitação. Quando a gente cai na aceitação,
ela vai lidar com isso. E mais do que isso, ela está criando uma criança que está aí, ó, munindo de informação, está querendo crescer, está querendo evoluir, mas ela está criando um serzinho que involuntariamente ela vai projetar nele comportamentos sexista, machista, simplesmente porque ele vai achar que um pezinho torto é voltado para mim, o homem não pode cruzar as pernas. Então, eu trago esse assunto para vocês, porque quando a gente vai falar de um ambiente masculino, a gente vai falar de um homem no mercado de trabalho, eu tenho que lembrar da evolução, eu tenho que lembrar do que o cara vai passar, eu tenho que lembrar, e aí, não quando eu falo, eu vou mudar até minha frase, o que o ser humano vai passar, porque se eu tratar meu filho assim, seja homem ou seja mulher, independente do gênero, eu vou torná-lo um péssimo profissional que não sabe viver em sociedade, um péssimo ser humano. Ele não vai saber respeitar não só mulheres, como também não vai saber respeitar outros. Então, é importante que a criação do ser humano, a gente comece a falar e a gente comece a se desconstruir. E isso seja com pequenos papos, que seja com pequenas ideias, que seja com a gente lendo um pouco mais, ou se perguntando, mas por que azul é de menino? Mas por que eu não posso ter carro? Mas, peraí, minha filha não pode brincar de carro, mas eu tô querendo comprar um carro. Mas são certas perguntas que é importante que a gente faça, porque aí a gente vai buscar o porquê. Buscando o porquê, a gente vai conseguir chegar à conclusão que somos reféns. Somos reféns de criações machistas. Somos reféns em que havia distinção e que há distinção de gênero. E que a gente precisa lutar com relação a isso. Lá atrás não dá? É difícil eu falar com o meu avô, é difícil eu falar com a minha avó, que acha um absurdo eu falar para o meu marido trocar a fralda da minha filha. É difícil. Mas e o hoje? E o agora? Como que a gente vai lidar com relação a isso? Então, só dando um parênteses aí para vocês sobre esse assunto. A construção social, ela vai muito ao encontro também disso, que é tudo aquilo que a sociedade caracterizou, né? Tudo aquilo que faz parte de uma construção social. E isso também, a gente precisa levar em consideração que isso como eu já disse, é muito reflexo, né, daquilo que a gente tem. Por que as coisas têm que ser assim? As coisas, alguns tipos de comportamento, alguns tipos de fala, elas são simplesmente porque a gente está trazendo isso e não sabe por quê. Então, é importante a gente desconstruir e reconstruir para que as coisas evoluem. Um outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é desmistificar com relação ao feminismo. Não, feminismo não é mulher que fica mostrando os peitos. Feminismo não é mulher que fica com a axila com pelo. Isso daí se chama mulheres que têm direito com o seu próprio corpo, ela faz o que ela bem quiser. Então, vamos começar a quebrar paradigmas com relação a isso. O feminismo é muito mais do que isso. O feminismo é luta por igualdade. Vocês estão querendo, tem também esse tipo de distorção que algumas pessoas costumam cometer, mas a gente tenta, né, 2 vezes, 3 vezes, até o ser humano conseguir entender o que a gente está tentando falar. Então, vamos lá. A gente também não está falando de o homem querer o papel da mulher. Não quero. Não queremos. Queremos apenas o que é nosso. Queremos apenas poder fazer o que bem queremos, o que bem entendemos. Independente se eu sou mulher, se eu sou homem, os mesmos direitos que os homens têm e a mesma tranquilidade que os homens têm, eu quero ter. É simplesmente isso. Então, é muito comum você ver debates sobre feminismo e as pessoas abordarem isso como, voltando, né? A mulher fazer críticas e falar que isso é mimimi e resumir como o feminismo é basicamente peito de fora, bunda de fora. Não é. Você precisa separar, né? E a gente precisa entender as raízes. Entendendo as raízes, entendendo as lutas, ficam cada vez mais fáceis para que a gente consiga não só se calar, mas começar a olhar para o horizonte e ver certos direitos que nós temos que conquistar, que nós temos que ainda alcançar, e que isso é muito perceptível, tá? O outro ponto que eu trouxe para vocês é com relação à luta contra o machismo. O machismo nada mais é do que a suposição que homens são superiores às mulheres. Não são. Isso daí é pensamento do passado. Então, a gente precisa... eu estou trazendo alguns pontos para que a gente saiba que o machismo existe hoje, a gente não pode negar que existe o machismo, a gente precisa entender o que é ele, a gente precisa lutar
contra ele. Então, o machismo são tanto homens quanto mulheres que enxergam o sexo, o gênero do sexo masculino como superior ao sexo feminino. Apenas isso. O outro ponto que eu trago para vocês, que eu costumo dizer e que eu já vi e vejo frequentemente, é a questão do sexismo, é a desigualdade de gênero. A mulher tem que fazer X, o homem tem que fazer Y. Então, a gente precisa descaracterizar e saber o significado aí das palavras, dos pontos, dos temas. O outro ponto é a questão da misoginia. Nada mais quando a gente está falando da misoginia, nada mais do que uma aversão à mulher. É simplesmente por ser mulher. Digamos que a misoginia é o pai do preconceito, né? É o cúmulo do absurdo. Você é mulher, você não pode fazer. Eu já presenciei situações assim, vou abordar com vocês mais abaixo na questão da minha experiência, mas temos isso enraizado, e isso é perceptível, talvez vocês vão conseguir enxergar, né, numa mesa de reunião, principalmente aí para quem trabalha no ambiente de TI. Eu tenho 10 homens, uma mulher, veja se você consegue falar, veja se o cara deixa você falar, veja se dependendo do que você falar, você vira motivo de chacota. Se o outro homem, ou se um homem falar exatamente a mesma coisa, tá tudo bem. O homem se comportando de uma maneira autoritária é normal. A mulher se comportando de uma maneira autoritária, o cara não aceita, ou o cara ele diminui, ou o cara leva na questão de chacota simplesmente por ser mulher. Então, eu trouxe os temas porque é importante a gente saber a diferença entre um e outro. Isso fica mais fácil da gente fazer a identificação desses tipos de pessoas dentro da empresa, dentro da sociedade, para que a gente consiga saber exatamente qual que é o tipo de comportamento e combatê-los. É isso, né, o primeiro ponto que eu trago para vocês antes de entrar na questão do trabalho e compartilhar com vocês a experiência. Eu precisava, de fato, falar, eu presencio e eu vivenciei muito, um pouco de tudo, de machismo, sexismo, misoginia e tudo mais, e eu precisava compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que algumas de vocês passam pela mesma situação, já passaram ou conhecem pessoas que passam. Então, com relação a esse ponto, quero saber se vocês têm comentários a fazer, se vocês querem expor algum tipo de situação. E é isso, falei bastante. Posso falar? Eu sou a Tainara, eu sou analista de sistemas no Itaú, e eu acho que uma das coisas que você falou da reunião também, de você estar lá com um monte de homem, rola também muita insegurança. Então, tipo, pelo menos eu, como a gente já sabe que se um cara falar qualquer abobrinha, todo mundo vai aceitar, e se a gente falar, a gente vai ter que provar por A mais B que a gente tá certa, muitas vezes a gente até acaba ficando calada, porque, tipo assim, será que eu tô certa mesmo? Será que eu posso falar isso? Será que é isso mesmo que eu tô pensando? Então, é uma insegurança, né? Exatamente, tem isso também, né? Quando a gente fala, ainda pode duvidar. Eu estava falando com as meninas um pouquinho antes, né, da gente começar aqui a falar sobre isso, enfim, quando a gente se reuniu aí nos preparativos, a Dani me perguntou, Jéssica, você tá tranquila? Eu falei, não, lógico que não. Quem me conhece aqui, as meninas que trabalham comigo, já sabe que eu não tô tranquila, mas eu demorei um certo tempo para perceber que isso é reflexo de certas coisas que eu passei. Aliás, essa minha brutalidade que muitas pessoas falam, que eu tenho, ou até muitas vezes ser taxada de homem de saia, que eu sou taxada inúmeras vezes por isso, é porque meio que eu criei uma autodefesa, entende? Eu passei por situações em que ou eu era ignorada, ou era motivo de piada, ou era motivo de chacota. Então, isso automaticamente foi me minando. Então, infelizmente, a gente passa por isso, mas o autoconhecimento é extremamente importante para que a gente possa combater. Então, eu fiz pouco tempo e teria que fazer mais, que foi a questão da terapia, porque algumas coisas estavam enraizadas em mim, até o meu certo tipo de grosseria que as pessoas falam, é o reflexo de, sabe, eu já apanhei e eu já tô tão acostumada com certo tipo de comportamento que antes de eu receber qualquer tipo de comentário machista, eu já desci a liga no cara. Então, ou na mulher, porque
contraditório ou não o maior número, a volumetria de comentários machistas que eu sofri foram mais por mulheres do que por homens. Mas é difícil isso, entende? Então, eu tive que me desconstruir nisso também, para que eu pudesse ter um diálogo de ser humano para ser humano, para não parecer um animal, de tanto apanhar, né? Eu começar a ter atitudes, enfim, agressivas. Oi, pessoal. Oi, Jéssica. Bom, sou Jussara, quem não me conhece, eu também sou da área de TI. Eu atuo como PO, mas meu papel é de Engagement Manager, que é uma pessoa que é para animar o time. Tô brincando, gente, é mais do que isso, mas é um dos meus papéis. Eu gostei do que você falou, porque você falar da sua vulnerabilidade, né, do que te fez vulnerável e que te torna mais forte ao mesmo tempo, né, é algo que eu tinha notado. Enquanto você falava, a ênfase emocional fica muito evidente. E isso acontece com as coisas que a gente tem tesão e amor em falar. Então, transparecer essa emoção, tá tudo certo, seja você mesma, e falar das suas vulnerabilidades, eu acho que é isso. A gente vive numa sociedade em que falar das nossas vulnerabilidades não é fácil. Acho que as coisas estão mudando, e eu queria falar de alguns pontos que você trouxe, que assim, tem nome para quase tudo isso. Tudo que você falou, eu fui fazendo aqui uma retrospectiva interna. Então, por exemplo, você falou de construção social. Dentro do aspecto de construção social, você falou um pouco de viés do inconsciente, que é algo que eu tento sempre falar, né? O viés do inconsciente é tudo aquilo que a gente reproduz, e como você falou, sem saber por quê, né? Comportamento de manada, né? Meio que o comportamento de manada, né? Isso. E também a gente reproduz aquilo que o ambiente nos imprime. Então, aquilo que a gente aprende é o que a gente reproduz, inconsciente ou consciente, né? Então, o racismo, o machismo, todas as formas de preconceito, no fundo, são reprodução daquilo que a gente aprendeu, ou dentro de casa, ou na rua, na escola, enfim. E aí, o outro ponto que você tocou foi o papel emocional da mulher, né? Lá atrás você falou assim, né? Por que a gente aceita, então, uma mulher que abdica de fazer um artigo para cuidar das crianças, enquanto o homem poderia manter em ordem a casa, né? Esse é um ponto muito difícil, especialmente para mim, porque eu não tenho filhos, eu não sei como eu imagino, eu tento me colocar empaticamente no lugar de outras mulheres, mas para mim existe, e não é uma aceitação, mas existe esse entendimento de que o papel emocional sempre fica com a mulher, né? De cuidar do lar, de acolher, de cuidar dos outros. Então, essa preocupação emocional está sempre o papel da mulher. E aí, o que eu acho que um dos trabalhos que a gente tem que trazer é que o papel emocional, ele é de todos, ele é importante para todos. Feito isso, quando a criança, né, tem referência de pai e mãe, ambos trabalhando, ambos se esforçando, ele nunca vai associar que, é só minha mãe que cuida da casa, então eu faço o que eu quiser. Não, ele vai pensar, meu pai cuidava da casa, eu também devo cuidar da casa. E não vai reproduzir o machismo. E aí, para fechar, você falou assim, em reuniões, né, que a Tainara também agora comentou, que muitas mulheres passam por isso. O nome desse termo é mansplaining, que é quando tem um bando de macho diminuindo ou menosprezando ou, enfim, fazendo qualquer comentário desagradável a respeito do nosso posicionamento e como a gente pensa e qual a nossa opinião. Eu acho que nesse aspecto, um dos maiores aprendizados, ou acho que a coisa mais prática de se fazer é, se tiver uma outra mulher no recinto, que ela dê voz para essa mulher, que ela persista em que a outra mulher possa se posicionar. Então, se a gente estiver numa situação dessa, em que alguma outra mulher está sofrendo chacota, ou enfim, qualquer coisa desse tipo, o nosso papel agora
a partir de agora, olha a responsabilidade. Saindo daqui, todas temos que zelar pelas outras. Falei demais. Perfeito. Falei Não, demais. Deixa eu contar uma historinha que eu conto para todo mundo. E eu acho que faz muito sentido com o que a gente está conversando aqui. Meu nome é Aline. Eu estou hoje no papel de Product Manager. Eu trabalho na DASA. Mas o que eu sou de vocação e coração é agilista mesmo, tá? Eu estou só passando por um momento, vamos ver onde ele me leva. Mas eu passei numa situação essas de reunião, que foi a que mais me marcou, e é aquela que, assim, se eu falar assim, vou fechar os olhos agora, eu vejo toda aquela imagem de novo. Eu estava grávida, né? Eu tenho um filho de quase 4 anos, faz 4 anos no mês que vem, tá aqui, tô deitado no colo da mamãe, inclusive, e aí eu fui até um cliente da empresa que eu trabalhava, para fazer uma reunião de definição, né, de definição de integrações entre sistemas, e quando eu cheguei lá, o outro fornecedor desse cliente estava representado por 3 homens de camisa, gravata e o paletó pendurado na cadeira. E eu entrei representando a minha empresa com uma leve barriga, não é mesmo? No auge de ser mulher, né? E aí fecharam a porta e beleza, podemos começar, né? Já estão as 2 empresas aqui representadas. Eu não sei nem se eu consigo colocar em palavras o desprezo com que aqueles homens me olharam naquele momento, quando eles entenderam que era eu que estava representando o outro sistema, né? E eles que estavam conduzindo a apresentação. Na verdade, a gente ia trabalhar numa proposta deles, para a gente se adaptar à proposta deles de integração dos 2 sistemas. E aí eles apresentaram, mas assim, sou mulher, não sou burra, né, então eu já tinha estudado a proposta deles, já tinha algumas perguntas na manga, já tinha alguns pontos que eu não tinha compreendido muito bem. E aí, na hora que eles apresentaram, em alguns momentos eu pedi para parar, e eu fiz ali umas 2 ou 3 perguntas sem resposta. Eles não sabiam a resposta. E aí o meu cliente, na época, né, tava um homem e uma mulher do cliente, mas o homem, ele foi assim, extremamente normal. Se eu disser que ele foi solidário, eu me colocar na posição de vítima, mas ele teve uma atitude super comum, super normal. Ele falou o seguinte, falou, caras, então vocês têm que procurar isso aí, porque se vocês não responderem o que a Aline perguntou, a gente não segue. E a reunião acabou nesse tom. A mensagem disso tudo passa para mim a gente precisa se provar. Isso é horrível, né? Você tem que provar no meio da situação de que você tem competência para estar ali, que você tem algum conhecimento, que você tem alguma coisa para falar. Mas eu acho que essa nossa luta também ganha voz quando a gente de fato faz isso. A gente vai lá e prova. É triste, mas assim, se eu puder trazer um ponto, um viés positivo de tudo isso, é que como a gente é capaz e a gente está tirando da nossa frente esse preconceito da mulher com ela mesma, né, que vem, que é cultural, que é da sociedade, a gente faz um bem pra gente, né, a gente entra com aquela crença de que eu sou mulher e eu vou ser aqui confrontada, vão me diminuir, mas eu entro, né, em contrapartida, ao lado dessa crença vem outra, mas eu sou tão capaz ou mais capaz do que várias pessoas que estão aqui dentro, então eu vou entrar e vou fazer aquilo que eu vim fazer. E essa é uma cena de uma sala de reunião que me marcou bastante, assim, eu não esqueço, e toda vez que esse assunto vem à tona, talvez algumas pessoas já tenham até escutado essa história, porque, né, a gente já trabalhou junto, algumas das meninas que estão aqui, mas eu faço questão de contar de novo, porque são os 2 lados, né, ao mesmo tempo que eu vivi uma situação bem constrangedora, eu me senti diminuída na hora que eu sentei ali, né, eu saí, digamos, por cima, sabe, saí falando assim, então a próxima mulher que vocês encontrarem, por favor, vocês tenham um pouco mais de respeito, porque pode ter alguma coisa dentro daquela cabeça, né, enfim, é isso.